Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Obrigado por esta sondagem que estão a dar aqui em Évora. Uma sondagem maravilhosa. Esta é que é a sondagem que nós queremos. Os meus cumprimentos ao Sr. Primeiro-Ministro, que é Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho, ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas. Os meus cumprimentos às estruturas dos dois partidos, à estrutura de campanha, ao Pedro Grazina, principalmente a liderar esse processo, difícil, mas com brilhantismo notável. Uma salva de palmas para ele. Ao mandatário de campanha, ao José Santos, que é um homem independente, é um homem que se juntou a nós, que se juntou a Portugal à frente, porque é um homem de causas, é um homem de valor, e está aqui connosco esta noite. Muito obrigado, José Santos. Os cumprimentos ao António Diebo, que preside a Comissão de Honra, um amigo que tenho acompanhado muito, estamos sempre próximos, mas a toda a Comissão de Honra, são muitas as pessoas que fazem parte da Comissão de Honra, são muitos os notáveis dos dois partidos e independentes que nos acompanham. Estão aqui vários independentes, desde estruturas empresariais, desde estruturas da solidariedade, desde o desporto, desde a juventude, desde muitas áreas da nossa sociedade, que efetivamente se juntaram a nós nesta causa de ganhar Portugal. E estão aqui connosco esta noite. O meu bem-aja a todos pela vossa participação. Naturais cumprimentos a todos os presentes que aqueles que se sujeitaram, alguns deles esta noite, estar aqui em Évora e ficarem de pé durante algum momento e não conseguirem estar todos nessa sala, mas por um lado é um bom sinal da nossa mobilização. É um sinal que há 4 anos estávamos aqui, na altura no PSD, só o PSD, e de facto tínhamos casa cheia. Agora temos mais do que casas cheias, temos várias, como se diz no Alentejo, várias casas cheias. Nós temos várias casas cheias hoje, é muito bom sinal esta mobilização. Meus agradecimentos tanto aos militantes, simpatizantes, aos amigos que também cá estão, à família e aos independentes que nos acompanham. E os cumprimentos naturais para todos que fazem parte desta lista, ao Zé Policarpo, que está número 2, todos o conhecem, à magnífica reitora, que está aqui connosco também, Ana Costa Freitas, também à Maria Céu Farinha, que fez uma intervenção deliciosa, ao Gonçalo, que também está aqui connosco, e a Ângela, a nossa presidente da JST. Muito obrigado a vós que têm participado nesta campanha. Notas em relação à nossa candidatura. Primeiro, nós, naturalmente, não podia deixar de ser de outra forma, entramos nestas eleições para ganhar. Primeiro, para ganhar o país. Nós queremos ganhar o país. O país precisa de nós, precisa da nossa coligação para continuar em frente. Mas, e é o nosso compromisso, é aquilo que nós queremos e que desejamos, e vamos lutar por isso até a última gota, também queremos ganhar em Évora. Não queremos só eleger o deputado, queremos ganhar em Évora. Évora não pode ficar cor-de-rosa. E porquê? Porque é que merecemos ganhar em Portugal e porque é que merecemos ganhar em Évora? Merecemos ganhar, eu esqueci-me de um agradecimento muito importante, foi ao Grupo Trabalhador das Alcaças, que é da minha terra, estiveram aqui a cantar de uma forma muito nova. Peço desculpa a eles, estão a ouvi-los ali em videoconferência, era injusto não dizer. Primeiro, as razões que nos levam a acreditar e a crer que merecemos ganhar o país e ganhar em Évora. O PS, o Partido Socialista, deixou o país na bancarrota, todos sabemos. Era o país das ilusões, o país onde o Estado gastava ilusoriamente, criando dívidas, como todos conhecemos. Em 6 anos duplicaram a dívida pública e foram os tempos maravilhosos, diziam alguns governantes daquele tempo, da tal festa, dos TGVs, dos projetos, das PPPs em todas as áreas, das estradas, das autoestradas, das PPPs para a saúde, para a educação, tudo eram PPPs, tudo eram gastos naquele tempo. Eram os tempos dos aeroportos, OTAs, TGVs e mais novos aeroportos, porque
o Alentejo jamais com eles, mas connosco não é jamais. E mais, eram os anos dos déficits superiores a 10%. Eram os anos dos juros elevadíssimos, muito acima dos perigosos 7%, como dizia o ministro da época, todos o bem conhecem. Aquele da fotografia, aquele que estava com o anterior primeiro-ministro a anunciar a necessidade da entrada da Troika em Portugal. Estão os dois na fotografia, todos bem os conhecemos. Era um país sem credibilidade externa, era um país que perdeu o respeito, era um país que foi humilhado com a perda da sua soberania de decisão. Era um país sem dinheiro para pagar aos seus funcionários públicos e sem ter condições para pagar aos pensionistas e aposentados. Foi o país que trouxe a Troika. Foi o país, repito, que foi o partido, foi o governo do Partido Socialista que trouxe a Troika. Eu quero citar, em relação a esse aspecto, uma frase, já que estamos no Alentejo, da nossa Florbela Espanca, num poema delicioso que vale a pena ler, chamado A Mentira. Vou só uma pequena passagem da Mentira. E dizia ela, numa parte do seu poema: embora mintas bem, não te acredito. Eu vou alterar um bocadinho o poema, vou fazer aqui uma introdução. O senhor Presidente do Partido não pode fazer, mas eu posso ter esse atrevimento, à vontade. Eu vou fazê-lo. Embora mintas bem, António Costa, não te acredito. Eles trouxeram a Troika. Nós mandámos a Troika embora. Essa é uma diferença brutal em relação ao Partido Socialista. Estes anos de sofrimento devem-se, de facto, à gestão do Partido Socialista. O memorando da Troika são restrições, não são a causa, são a consequência. A causa foi a má governação do Partido Socialista. Não podemos esquecer isto. Eles foram a causa do desaire em Portugal. E aqui lembro uma frase do Oscar Wilde. Acreditar, de facto, é voltar ao mesmo. O homem, dizia Oscar Wilde, o homem pode acreditar no impossível, mas nunca pode acreditar no improvável. E no Partido Socialista é mesmo improvável. Com eles é o improvável. Connosco, recuperamos a credibilidade externa. Foi necessário pôr as contas públicas em ordem, baixar o déficit, pagar aos nossos credores. Foi necessário fazer reformas. Foi necessário cortar na despesa. Foi necessário ter paciência democrática com as decisões do Tribunal Constitucional, num período especial da nossa história. Foi necessário tomar decisões difíceis. Foi necessário ir contra os lobbies instalados na nossa sociedade. Foi necessário fazer reformas na justiça, na segurança social, na educação, na saúde, na economia, no ambiente, tudo ao mesmo tempo. Foi necessário mudar mentalidades. Connosco já existem resultados na nossa governação. Foi cumprida a grande promessa que tínhamos há 4 anos atrás. A grande promessa que nós tínhamos era salvar o nosso país. E salvámos o nosso país. Portanto, não venham com pequenas promessas, que esta era a verdadeira promessa que nós tínhamos e nós cumprimos essa verdadeira promessa. Vamos lá ver porque é que merecemos ganhar Portugal. Temos as contas públicas equilibradas, abaixo dos 3%, juros mais baixos de sempre e as exportações superiores às importações. Portanto, temos um saldo positivo, um saldo historicamente positivo. Temos um país mais moderno, mais atrativo para o investimento, sobretudo para o investimento externo. Temos um país credível, temos uma sociedade mais justa. E mais, temos um desemprego mais baixo que aqueles empregos que nos deixaram há 4 anos. E temos indicadores muito positivos ainda hoje em relação ao desemprego do nosso país. Está mais baixo, as expectativas são positivas. Essa é uma realidade que eles não contavam e que é uma realidade que podemos contar nós hoje em dia. O país está a crescer acima da média europeia. Temos, de facto, e essa é uma realidade, temos, de facto, um país que pode mais e temos também um Alentejo que pode mais. E o que é que nós queremos para o nosso distrito? O que é que nós queremos, efetivamente, em termos de políticas? E o que é que está no nosso programa que pode ser refletido no nosso distrito? E diria mais, no nosso programa eleitoral, porque o programa que apresentamos é, de facto, um programa eleitoral. E, mais do que isso, é um programa de governo, substancia-se facilmente num programa de governo. Queremos uma região
onde predominem os valores da sua identidade, uma região que continua esta trajetória de mudança, de criação de investimento e que traga mais e novos empregos. Acho que hoje conseguimos demonstrar isso, com aquilo que está a ser feito em Évora, com os exemplos que foram dados no Centro de Investimento do NER, com o Parque de Ciência e Tecnologia da região Alentejo, onde a Universidade de Évora tem um papel decisivo naquele projeto, na incubadora e outros projetos, nomeadamente a incubadora da ANGE e muitos projetos na região. Temos, de facto, uma região que está em mudança. Temos, efetivamente, a melhor região do planeta e temos que mostrar, efetivamente, essa mudança. Queremos um território mais justo e um território que gere mais emprego, efetivamente. E dar aqui alguns exemplos de mudanças que ocorreram nos últimos anos. Tivemos, efetivamente, na nossa região e no nosso distrito, uma reestruturação generalizada no setor agrícola e agroindustrial. Alguns exemplos em concretos. Alqueva está a ser concluído connosco este ano. São 40 mil hectares dos 120 mil hectares, só no ano estão a ser concluídos na nossa região. Essa é uma realidade que é feita pelo nosso Governo, é feita pelo nosso Primeiro-Ministro e pelo nosso Primeiro-Ministro. Também, na nossa região, estamos a ter cada vez mais jovens na agricultura. Temos 8 produtos na nossa região com maior produtividade mundial. No nosso distrito, aqui no distrito de Évora, conseguimos investimentos que outros anunciaram e colocaram em muitos programas eleitorais. Concluímos e desenvolvemos o projeto da barragem de Veiras, fomos nós que o fizemos. Alargámos o perímetro de rega do Mira, alargámos o perímetro de rega da Vigia, alargámos o perímetro de rega da Luz Fécit, 2 investimentos decisivos para o nosso território, muito importantes para aquilo que queremos para o futuro. Se queremos uma região que aposte na agricultura, tem que ser uma região que aposte efetivamente no alargamento de algumas áreas de perímetro de rega, nomeadamente a montante da nossa região. Por isso é que estão a ser desenvolvidos 2 projetos estruturantes para a nossa região, que é captar água para Reguengos de Monsaraz e para o Concelho de Viana do Alentejo. São projetos que estão em curso e que são decisivos para o alargamento do projeto de regadio do Distrito de Évora, neste caso em concreto. 2 projetos fundamentais. Queremos também, numa aposta futura, acreditar que a ciência e a tecnologia, como hoje vimos aqui, e na aposta que a Universidade está a fazer num centro tecnológico relacionado com a agricultura, com as matérias das energias renováveis e da água, que efetivamente esse projeto se concretize, que estimule e que incentive a produtividade na nossa agricultura. E que incentive mais jovens e mais empresários agrícolas no setor agrícola. Temos essa capacidade e vamos concretizá-la, porque sabem connosco que é possível. Mais do que isso, na nossa região, temos vindo a desenvolver projetos acompanhados de muitos jovens agricultores. Essa é uma novidade que não existia nos outros anos. A agricultura está na moda, não estava na moda e na região Alentejo está na moda, consegue captar investimento. E temos que pensar no passo a seguir, que é como é que vamos refrigerar os nossos produtos agrícolas. Temos promotores interessados em avançar com projetos, temos que os incentivar, efetivamente, que a refrigeração dos produtos hortofrutícolas seja feita na nossa região, mas também a transformação dos mesmos. Temos instrumentos comunitários que estão em vigor, estão a funcionar mais cedo que os outros, o PDR, e no nosso caso o Alentejo 2020 e o Compete 2020, instrumentos de apoio para os empresários para poderem desenvolver os seus projetos. Acreditamos nisso, temos instrumentos, estamos preparados efetivamente para dar esse passo. Efetivamente, também dar nota de outra área muito forte na nossa região. Nós tivemos um incremento fortíssimo no setor turístico nos últimos anos. O território ganhou uma notoriedade e uma visibilidade internacional fortíssima que não tinha. Aliás, os números são evidentes. Évora sobe 20% ao ano. Évora sobe 20% ao ano. Os dados turísticos que foram apresentados hoje, os dados que foram apresentados sobre turismo ainda hoje, demonstram que Évora, o distrito de Évora, aumenta e o Alentejo aumentam que a média nacional. Está a acontecer na nossa região, nós estamos a estimular essa mudança, é uma realidade, podem contar connosco, porque ela vai continuar a acontecer. Com os outros nunca foi assim. Mais, uma nota fundamental. Uma nota fundamental em relação ao setor do turismo. Primeiro, temos uma região com grande notoriedade, como eu disse, mas uma região premiada a vários níveis. Na vitivinicultura, na paisagem vitivinícola, na paisagem ambiental, em muitas áreas que a região, nos prémios do turismo, mas temos ganho, sobretudo, aumento de exportações, volume de negócios, volume de investimento, etc, etc. Portanto, o Alentejo tem ganho ao nível do turismo em todas as frentes e o distrito de Évora, e Évora em particular, tem ganho fortemente. E são múltiplos os investimentos de âncora que aconteceram na nossa região. Dizia, ainda há dias, o Dr. Manuel Lemos, quando esteve em Évora, dizia esta frase, que eu tinha feito este comentário sobre as dinâmicas na região. Ele dizia, tentei dormir em Évora e não consegui
arranjar um quarto em Évora. E disseram que desde junho, que efetivamente não é fácil arranjar um quarto em Évora. Évora está na moda, não é por acaso. Depois, ao nível das áreas da transferência da tecnologia, já dei alguns exemplos daqueles que aconteceram hoje. O nosso Parque de Ciência e Tecnologia, o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, a Rede Regional de Transferência de Tecnologia, projetos fundamentais do nosso território. Projetos que vão dar nova dinâmica e que vão atrair investimentos e jovens altamente qualificados. Nós estamos a conseguir, e tivemos o exemplo ainda hoje, de visitar um projeto desenvolvido pelos alunos de Mecatrónica. Perguntámos ao professor do curso de Engenharia Mecatrónica quantos alunos saem por ano, quantos alunos conseguem arranjar emprego. Ele disse 100% e essencialmente a nossa região. Esta é uma realidade que temos que efetivamente apostar na nossa região, porque temos capacidade efetivamente para desenvolver esses projetos nessa área. Mais ainda, dizer-vos que algumas áreas têm ganho uma dinâmica muito forte. Exemplos concretos, a aeronáutica em Évora, com investimentos significativos, quer da Embraer em Évora, que vai continuar a realizar investimentos muito importantes no território, quer investimentos da Mecacrom que estão a ser desenvolvidos neste momento, quer outros investimentos, quer a sede do cluster da aeronáutica que vai ficar situada em Évora. São, de facto, realidades que estão a acontecer no nosso tempo e são realidades muito importantes para o nosso território. Mas isto em as áreas tradicionais e áreas emergentes, como as energias renováveis e muitas áreas que, efetivamente, a região tem postas e tem cartas a dar. Bem, mas também outra nota muito importante tem a ver com a questão do território, com o emprego e economia. Com a economia. O desemprego no Alentejo, o desemprego no Distrito de Évora em Portugal é mais baixo que a média nacional. É historicamente mais baixo que a média nacional. Este é um dado muito importante para o Alentejo, até para a nossa própria autoestima, enquanto região que tem uma identidade muito forte. Esta é uma realidade que, mais uma vez, acontece connosco. E quero-vos dar nota também, é que, efetivamente, sem estes investimentos, efetivamente, e sem estas apostas de futuro, efetivamente, não vamos conseguir criar emprego. É impossível. Só se conseguem criar empregos, conseguimos atrair empresas, atrair investimento para o nosso território. É a única forma e é a aposta que o Governo está a fazer e é a aposta que nós acreditamos e é a aposta que o Alentejo também acredita. Mas, para terminar, dar-vos duas notas também que nos parece importante, porque, para dar também nota, porque é que acreditamos, porque devem votar em nós e porque é que no Distrito de Évora também devemos ganhar. Devemos ganhar porque queremos garantir e assegurar a qualidade no sistema de saúde moderno. Eu não vos vou falar, não vos vou amassar com as políticas, mas vou-vos dar alguns exemplos daquilo que se pretende para o futuro. Nos últimos 4 anos, em 14 concelhos do Distrito de Évora, foram inaugurados em tempo de vacas magras 6 novos centros de saúde. Montemor, Arraiolos, Mourão, Vila Viçosa, Portel, Redondo. 6 novos centros de saúde no nosso distrito em 14 concelhos. Foi no nosso tempo e em tempo de vacas magras. Já não falo dos investimentos significativos que foram realizados no Hospital Regional de Évora, mas também daquilo que nós perspectivamos ao nível dos cuidados primários. Isto está perspectivado porque nós fazemos efetivamente as contas e temos instrumentos para financiamento ao nível dos projetos, nomeadamente através dos fundos comunitários. Portanto, vai haver uma aposta significativa ao nível dos cuidados primários. Isso está assim, é assim que está agendado, é assim que vamos fazer e uma intervenção muito forte deste rede, nomeadamente ao nível das extensões de saúde. É uma aposta que nós queremos efetivamente desenvolver e está no nosso programa eleitoral, próximo programa do Governo. Também combater as desigualdades e a exclusão social, uma área decisiva. Mas também nesta área foram realizados investimentos significativos no nosso território. Ainda na semana passada tive a oportunidade de presenciar a inauguração do lar da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz. Brevemente vai ser inaugurado uma ambição antiga, portanto, dia 13 de outubro, vai ser inaugurado o lar da Liga dos Combatentes em Estremoz. Portanto, está aqui a Liga, um dos responsáveis da Liga, uma ambição da nossa região que vai ser inaugurada. Foram inaugurados a unidade de cuidados continuados pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa. Foram também inaugurados equipamentos sociais no Campinho, Azaruja, aqui em Évora e muitos outros podemos elencar aqui na nossa região. Foram investimentos criteriosos em tempo de vacas magras, em tempo de dificuldades, em tempo da troika que os outros nos trouxeram e que nos outros deixaram. Termino mesmo que a grande ambição da nossa região é, efetivamente, fixar a população, atrair novos habitantes, sobretudo jovens. Alguns exemplos foram dados, mas acreditamos que
as medidas e as políticas que nós temos, apostar nas áreas em que o território tem grandes vantagens comparativas, é o caminho certo para termos sucesso. Para terminar, estamos, efetivamente, esta equipa, estamos extremamente motivados para o fazer, porque acreditamos no Distrito de Évora, acreditamos em Portugal, acreditamos nas nossas gentes, porque somos apaixonados pelo Alentejo e garanto-vos, vamos ganhar dia 4 e com toda a garantia que o Alentejo vai dar uma resposta também muito significativa para a vitória de Portugal. Muito obrigado a todos. Viva Portugal, viva o Distrito de Évora. Muito obrigado.